Graça e paz. Amém? Glória a Deus pelas suas vidas que estão aqui nessa manhã, uma manhã fria, né? Que todo josense gosta, não gosta? Glória a Deus pela sua vida que está aqui nessa manhã. Amém? Pode se assentar, tomar os seus lugares. Obrigado, Ministério Artes. Sempre são uma bênção em nossas vidas. Sempre abrindo um caminho, né, na manhã. Amém? Para o nosso coração ser afofado, né, ser quebrado, para que a palavra chegue mais fácil. Amém? É tão importante a adoração, né? Eu entendo, para mim, que a adoração, ela abre os céus. Amém? Esses dias atrás eu até comentei uma quarta-feira, que uma das coisas que me trouxe para Jesus foi a adoração. Não sei se né, talvez o testemunho de alguns aqui, mas o meu é. Meu em si não foi tanto a palavra. A palavra sim mexeu com certeza, ela foi a flecha que entrou ali, mas no decorrer do tempo a adoração, ela me fez permanecer na casa do Pai. Quem lembra da Voz da Verdade aqui? Meu Deus, a gente tem arrepio, né? Mas foi um ministério que me abençoou muito a minha vida, a minha casa. E eu lembro que todo final do ano, no Amigo Secreto, eu queria ganhar um CD da Voz... CD não, um disco vinil da Voz da Verdade. Não era nem CD na época, gente. E eu creio no poder da adoração. A adoração, ela tem um poder sobrenatural. E não só me fez permanecer na casa do Pai, crescer na casa do Pai, mas a adoração para mim, ela me levou em muitos momentos de libertação na minha vida. De libertação, onde muitas vezes pastores não precisou colocar a mão sobre a minha cabeça, eu não precisei em congressos proféticos, congressos de libertação, mas a adoração, a boca no pó me fez muitas coisas acontecer na minha vida, me trouxe muita transformação, me trouxe muita libertação na minha vida, quebrou muitas cadeias. A adoração tem um poder sobrenatural. Se você ainda não tem talvez essa visão, busque, porque é tremendo. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 5. Nós vamos ler o capítulo todo. Êxodo capítulo 5. Qual que é o tema nessa manhã? Ai, tá tão fraco, meu Deus do céu, vocês vão negociar rapidinho, desse jeito. Vocês já estão entregando tudo. Como é que é o tema dessa manhã? Novamente, qual é o tema dessa manhã? Amém, porque tem que ser com tom de guerreiro. Amém? Porque nós estamos constantemente em batalhas espirituais. Constantemente em várias batalhas. Estamos dentro de uma guerra, mas essa guerra só vai terminar quando Cristo voltar e nós reinarmos com Ele. Mas por enquanto estamos em várias batalhas. Então nessas batalhas, né, nós não podemos negociar territórios. E o inimigo sempre vai querer negociar territórios conosco. Ele sempre vai querer trapacear. Ele sempre vai querer dar um jeitinho. E se nós não tivermos a direção do Espírito Santo, nós vamos negociar territórios no nosso tempo e vamos perder autoridade espiritual e vamos perder chance de crescermos espiritualmente. Porque esse mês nós estamos falando do quê? De expansão. Amém? Expansão. Vamos expandir, vamos crescer. E território, para mim, ele fala de várias áreas da nossa vida. Ele fala de emocional, ele fala de espiritual, ele fala de financeiro, ele fala de familiar. São vários territórios que precisamos expandir. Vários territórios da nossa vida precisamos crescer. Mas o inimigo não quer que você cresça. Ele não quer que você cresça. Ele quer que você continue medíocre. Ele quer que você continue escravo. E nessa manhã eu quero trazer uma pequena reflexão sobre isso, que eu creio que é uma das passagens mais poderosas que fala de expansão.
que fala de conquista de um território, de uma conquista, de uma promessa que Deus entregou. Deus entregou a Abraão, a Isaac e a Jacó. E Moisés aqui está sendo um profeta de Deus para levar o povo a viver essa promessa. Que eu veja que a maior promessa de expansão que a Bíblia tem é essa passagem, que nós vamos meditar agora. Vamos lá? Então, Êxodo capítulo 5, versículo 1 ao 22, nós vamos ler. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com Faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe o meu povo ir para celebrar uma festa no deserto. O Faraó respondeu: quem é o Senhor, para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Eles insistiram: o Deus dos hebreus vem ao nosso encontro. Agora permita-nos caminhar 3 dias no deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Caso contrário, Ele nos atingirá com pragas ou com a espada. Versículo 4. Mas o rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper suas tarefas? Voltem ao trabalho. E acrescentou: essa gente já é tão numerosa e vocês ainda o fazem parar de trabalhar? No mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como fazia antes. Eles que tratem de ajuntar palha. Versículo 8. Mas exijam que continue a fazer a mesma quantidade de tijolos. Não reduzam a cota. São preguiçosos. E por isso estão clamando: iremos oferecer sacrifício ao nosso Deus. Aumente a carga de trabalho dessa gente para que cumpra suas tarefas e não dê atenção às mentiras. Os feitores e os capatazes foram dizer ao povo: assim diz o faraó, já não lhe darei palha. Saiam, recolham onde puderem achá-la, pois o trabalho de vocês em nada será reduzido. O povo então espalhou por todo o Egito a fim de ajuntar restolho em lugar de palha. Enquanto isso, os feitores os pressionavam dizendo: completem a mesma tarefa que lhe foi exigida quando tinham palha. Os capatazes israelitas, indicados pelos feitores do faraó, eram espancados e interrogados: por que não completaram ontem e hoje a mesma cota de tijolos dos dias anteriores? Versículo 15. Então os capatazes israelitas foram apelar para Faraó: por que tratas os teus servos dessa maneira? Não se fornece a nós, seus servos, a palha, e contudo nos dizes: fazes tijolos? Os teus servos têm sido espancados, mas a culpa é do teu próprio povo. Respondeu o Faraó: preguiçosos, é o que vocês são, preguiçosos. Por isso ando dizendo: iremos oferecer sacrifícios ao Senhor. Agora voltem ao trabalho, vocês não receberão palha alguma. Continue a produzir a cota integral de tijolos. Os capatazes israelitas se viram em dificuldade quando lhe disseram que não podiam reduzir a quantidade de tijolos exigidos a cada dia. 20. Ao sair da presença do faraó, encontrar-se com Moisés e Arão, que estavam à espera deles. E lhes disseram: o Senhor os examine e os julgue. Vocês atraíram o ódio do faraó e dos seus conselheiros sobre nós. E lhe puseram nas mãos uma espada para que nos matem. Moisés voltou para o Senhor e perguntou: Senhor, por que maltrataste este povo? Afinal, por que me enviaste? Desde que me dirigi a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado o teu povo, e tu de modo algum libertaste o teu povo. Feche seus olhos, vamos orar. Gostaria que você estendesse suas mãos essa hora, abençoasse a minha vida para que eu seja um instrumento do Senhor nesta manhã. Amém? Pai, nós te damos graça pela tua palavra preciosa, pela tua palavra que nos guia, pela tua palavra que nos orienta, pela tua palavra que nos liberta, pela tua palavra que nos cura, ela nos restaura. A tua palavra é vida, a tua palavra é o próprio Cristo, o Verbo que se encarnou, o Verbo que se fez presente, Senhor, em forma de homem na terra. Essa é a tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nesta manhã, Senhor, a tua voz profética, Senhor, venha ecoar neste lugar, quebrando, Senhor, todos os grilhões, despedaçando, Senhor, todo o jugo, as cadeias, Senhor, das nossas vidas. Como precisamos ser libertos, como precisamos, Senhor, avançar como filhos de Deus nessa terra. Pai, não podemos negociar território. E o inimigo, quantas vezes está negociando conosco o território de uma forma, muitas vezes, Senhor, tão, Senhor, de uma forma assim sutil, que muitas vezes nós não percebemos.
porque nós estamos muitas vezes cegos espiritualmente, estamos surdos espiritualmente, estamos muitas vezes com o nosso coração, Senhor, endurecido pela vida, endurecido pela dor, endurecido, Senhor, pelas marcas, Senhor, dessa sociedade que tem oprimido o teu povo. Senhor, quando olhamos para essa palavra, não vejo que nada mudou, nada mudou. O inimigo ainda está solto, Faraó ainda está oprimindo o seu povo. E muitas vezes nós somos este povo escravizado. Somos esse povo, Senhor, que achamos muitas vezes que estamos livres, mas não estamos. Porque estamos negociando território. Estamos muitas vezes, Senhor, cedendo ao inimigo. Pai, para aliviar muitas vezes a pressão, para aliviar muitas vezes o cansaço. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, vem com a tua voz neste lugar. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, fala aos nossos corações. Fala conosco nessa manhã, a começar da minha vida neste lugar. Pai, em nome de Jesus, declaro céus abertos sobre este lugar. Ó Pai, em nome de Jesus, não somente as vidas que estão aqui, Senhor, que elas sejam tocadas, mas todos aqueles que estão assistindo nesse momento, através da internet, aqueles que vão assistir. Pai, que esta palavra venha, Pai. Em nome de Jesus, para nos libertar, nos tirar de um lugar de cativeiro, tirar um lugar de prisão e levar-nos como filhos de Deus a expandir, a crescer, a prosperar em tudo aquilo que o Senhor já sonhou para as nossas vidas. Porque o Senhor tem um plano perfeito para nós. O Senhor não tem plano de cansaço, o Senhor não tem plano de peso, mas o Senhor tem plano, Senhor, de prosperar as nossas vidas, de avançarmos como filhos de Deus nessa terra. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. O que podemos aprender com essa passagem? É uma passagem tão conhecida, muito conhecida por todos nós aqui, muito conhecida. Mas algo que eu vejo não só no meu tempo, mas no tempo dos meus pais, no tempo dos meus avós, e com certeza no tempo dos filhos de vocês, dos meus netos. Infelizmente, se nós não tivermos revelação, nós continuaremos presos em muitas coisas, como esse povo vivia preso, debaixo de um jugo do inimigo. Faraó, ele simboliza Satanás, e Satanás está solto até hoje, ele não está preso, ele está, passeando sobre a terra. É o que o livro de Jó fala, que ele está passeando, e ele passeia. Ele está solto, e ele está oprimindo o seu povo. E muitas vezes nós achamos que estamos libertos, e uma coisa que eu digo como pastora, que nós vamos passar a vida inteira em processo de libertação. Eu lembro da Michele aqui, uma vez ela foi testemunhar, ela falou assim, eu não aguentava mais a Ana Paula e a pastora falar, é um processo, e a vida toda vai ser um processo, até o último fôlego da nossa vida aqui na terra, ou até o arrebatamento da igreja, amém? Posso ouvir um aleluia aqui neste lugar? Glória a Deus, até o último fôlego ou até o arrebatamento. Nós estaremos em constante crescimento, em constante transformação, em processo de mudança. Mas nós precisamos nos posicionar, porque se não houver posicionamento, nós não vamos avançar como filhos de Deus. Continuaremos medíocres, continuaremos pequenos, não vamos avançar. E o propósito do Pai, Ele quer que a gente avance. Amém? O Pai quer que a gente avance. Tem uma promessa aqui, tem uma promessa que foi dada para o pai Abraão. Que o pai Abraão teria uma descendência numerosa e daria uma terra para ele. Mas chegou um determinado momento que eles desceram para o Egito e ficou lá. Foi propósito do Senhor, foi propósito do Pai, tudo aquilo. Mas chegou um momento que chegou o tempo deles saírem da terra. Eles tinham que sair de lá. Eles tinham que viver a promessa. E assim somos nossas vidas. Nós saímos de uma região de cativeiro. Amém? Todos aqui saíram de uma região de cativeiro, todos saíram das trevas e viemos para a luz. E esse propósito que o Pai hoje tem para nós, que a gente cresça, assim como Ele queria que os filhos de Israel crescessem. O Pai não queria mais que os filhos de Israel estivessem naquela opressão. Chegou o tempo da libertação. Chegou o tempo da nossa libertação nas nossas vidas. Nós somos livres, aleluia. Somos livres, mas precisamos continuar a crescer. E muitas vezes o que eu vejo? O que eu sinto?
Muitas vezes aquela questão, eu aceitei Jesus, estou salvo, aleluia. Uma vez salvo, salvo para sempre. Enfia o pé no pecado, na lama. Não, querido. É uma vida que continua em constante mudança. Se a gente acha que o evangelho é leve, você escolheu, não gosto de falar de religião, mas vou usar o termo de religião aqui. Você escolheu uma religião errada. Porque o evangelho, o cristianismo é cruz. Cruz. E cruz significa mudança, transformação, morte. E nós precisamos ter esse processo na nossa vida de mudança contínua. A pergunta que eu quero fazer aqui nessa manhã, a começar de mim. O que mudou na sua vida desde que você entregou a sua vida a Cristo? Você consegue ver processos de transformação na sua vida? Processos satisfatórios? Se você estivesse na presença do Pai hoje, e você perguntasse para o Pai, Pai, eu estou dentro do propósito que o Senhor me chamou para fazer nesse momento, dia 21 de julho de 2024? Mas no fundo a gente sabe, porque o Espírito Santo habita em, diga, o Espírito Santo habita em mim. E o Espírito Santo é a verdade. E ele não te engana. E a gente sabe que alguns aqui talvez estão um pouquinho atrasadinhos na maratona. Podia estar um pouquinho mais à frente. Talvez alguns estão acelerados demais. Não sei. Eu lembro de um testemunho do Luciano Subirá que ele conta, eu acredito que muitos já ouviram aqui, que ele fala que Deus fez ele parar, porque ele estava muito acelerado. E aquilo me impacta. Imagina Deus fazer você parar porque você tem muita fome de Deus? Gente, coisa louca. Quem me dera. Deus fazer eu parar porque eu tenho muita fome dele. E Deus fez isso com esse pastor, com o Luciano Subirá. É um testemunho tremendo. Que Deus fez ele, bem no começo do ministério dele. Isso faz muitos anos já. Deus fez parar porque ele estava crescendo demais, além daquilo que deveria. Então, queridos, nós precisamos avançar. Em que momento que você está na sua vida? Você está satisfeito com a sua vida espiritual? Você está satisfeito com a sua vida familiar? Você está satisfeito com a sua vida emocional? Você está satisfeito? Eu sei que nós precisamos melhorar em muitas coisas e precisamos prosseguir. Uma das coisas que eu vejo muito séria aqui da questão desse texto que nós acabamos de ler, que me chama muita atenção, que vocês com certeza também perceberam, o cansaço. Era um povo que vivia sob pressão. Um povo que vivia cansado. Esse é o primeiro sinal muito sutil do inimigo, o qual muitas vezes não percebemos. Você não precisa levantar a mão não, tá? Mas quem está cansado aqui neste lugar? Eu apertei sem abraçar. Quem está cansado aqui neste lugar? Existe uma diferença muito grande de um cansaço, posso dizer assim, que vem da parte de Deus, e um cansaço que vem da parte do inimigo. É muito diferente. O cansaço que vem da parte do inimigo é opressor. Eu sei porque eu vivi muitos anos debaixo dele. Você sente como se o céu te oprimisse, assim, sabe? Uma carga viesse sobre você. Quem está cansado aqui neste lugar? E este povo vivia cansado. E quando você está cansado, você não consegue pensar, sonhar. Você está cansado. Você está cansado. E a canseira acaba roubando muitas coisas da nossa vida. Isso é uma tática muito sutil do inimigo que nós não percebemos. O inimigo, querido, não vai vir com tridente, com chifre, com rabo, né? Para mim o diabo não tem nada disso, mas vamos usar essa figura aí, né? Que é usado muito na brincadeira. Mas o inimigo não vem dessa forma em nossa vida. Não vem.
ele vem de uma forma sutil. Ele vem muitas vezes de uma forma doce. Ele vem de uma forma muitas vezes mostrando até que é verdadeiro e não é verdadeiro. Mas para a gente se livrar disso, para a gente se libertar disso, se você não tiver a direção de Deus na sua vida, o Espírito Santo te guiando, você vai viver opresso. E você não vai avançar. Você não vai conquistar territórios. É interessante que lá em Mateus, no capítulo 11, versículo 28 ao 30, a palavra de Deus diz, fala o seguinte: vinde a mim todos que estáis, e que eu vos. Então, o único que pode trazer para você leveza, descanso, é o Senhor Jesus. Porque ele fala, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é, meu jugo é, e meu fardo é. E nós estamos vivendo isso em nossas vidas hoje? Você sente esse jugo suave, esse fardo leve? Porque se você não está vivendo isso, te digo nessa manhã, que estamos no cansaço de Satanás. Aí você fala, pastora, mas como é que eu faço para libertar disso? Aí tem que ficar 5 dias no retiro espiritual para me libertar? Não, você só precisa se posicionar em Deus dia após dia e não negociar com Satanás. Você precisa dia após dia se levantar da sua cama e dizer, Espírito Santo, guia meu dia, orienta minha vida, me livra de toda opressão de Satanás, me livra de toda opressão que vem muitas vezes de tantas vidas no meio do caminho, patrões, né? Professores, alunos, enfim, aquilo que você vai encontrar no seu dia. Estou olhando aqui o Zé Roberto, funcionários, porque funcionário pode levantar encapetado da cama também cedo. Não é só patrão que levanta encapetado, gente. Funcionário também levanta encapetado. Porque eu lembro quando eu ia trabalhar no Boticário, sangue de Jesus tem poder. Quanto funcionário encapetado eu encontrar no meio do caminho? A gente acha que só patrão é ruim, né? Não é não. Funcionário também é encapetado. Nós precisamos nos posicionar dia após dia. E pedir para que o Senhor nos oriente e nos ajude. Saiu para fazer seus negócios. Espírito Santo, abre as portas. Não faça que eu venha perder meu tempo com nada. A menos que o Senhor tenha algo para me ensinar com isso. Porque tem experiências ruins que nós vamos passar em nossas vidas que Deus quer que a gente passe, para a gente aprender. Mas Ele vai trazer livramento. Mas nós não vamos ficar debaixo de jugo. Nós não vamos ficar assim, como fala, sufocados. Nós saberemos que a mão do Senhor está sobre nós e nós não vamos morrer. Eu sei quando eu estou dentro de uma prova. Eu sei muito bem que eu estou dentro de uma prova. Eu sei muito bem que eu estou dentro de um deserto. Mas a palavra do Senhor nos ensina que quando você está dentro do deserto, não te falta nada. A nuvem de dia está sobre ti e o fogo está com você à noite para te aquecer. Mas você está no deserto. Mas não te falta nada. Por quê? Porque é Deus que te levou. Mas quando o inimigo te leva, ele te leva e vai te oprimir. Vai te oprimir e vai fazer isso que fez com esse povo. Esse povo estava cansado. A tal maneira que não tinha mais esperança de nada. Tipo assim, Moisés, cala a boca. Arão, vão embora, porque não está dando certo. Vocês estão falando com o faraó e não está dando certo. O que estava passando na cabeça daquele povo naquele momento? Não foi Deus que mandou eles para cá. Eles vieram pela alma. Moisés e Arão decidiram na cabeça deles, vieram pela alma, e estão aqui querendo libertar a gente. Mas se fosse Deus, você acha que Deus ia deixar a gente assim? Era um povo que já estava sem esperança. 430 anos no Egito. A palavra foi 400, mas chegaram nos 430, de opressão, de escravidão. Muito triste. Um povo oprimido, um povo que não tinha mais como sonhar. Um povo sem esperança. Então, quando eles veem aquela situação, eles falam assim, Moisés, para, não está dando certo.
Não está dando certo. Queridos, e o cansaço nos traz angústia. Olha só, em Êxodo 5:9, vamos ler? Êxodo 5:9. Êxodo 5:9. Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não deram ouvidos. Mas o quê? Eles não deram ouvidos. Por causa do quê? Da angústia e da cruel escravidão que sofriam. Vou ler novamente. Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não deram ouvidos. Olha só, o ouvido deles estavam fechados por causa da dor, da angústia. Por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. E muitas vezes, queridos, a palavra de Deus não entra no nosso coração por causa disso. Moisés estava sendo um profeta do Senhor aqui para trazer um despertar ao povo. Para trazer um despertar aos israelitas. Mas a angústia consumiu tanto aquele povo que eles não ouviam mais. Alô? Muitas vezes nós vemos ao culto, estamos no culto, a palavra está sendo liberada, a adoração está sendo liberada, mas a angústia do teu coração é tão grande que a palavra não entra. Por isso que muita gente fala assim, mas como que essa pessoa está tantos anos na igreja e não é transformada? Tantos anos na igreja e ela não muda. Porque existe angústia no coração, por causa do cansaço. E o cansaço é algo muito presente em nossos dias. E a gente olha para, por exemplo, Êxodo 5, há quantos anos isso aqui aconteceu? Tudo que foi escrito para o quê? Para o nosso aprendizado. Os tempos não mudam. Se a gente for analisar as pessoas, os tempos, as coisas não mudam. Satanás não muda de estratégia. E, infelizmente, nós também não mudamos. Continuamos praticando as mesmas coisas. Sabemos como o inimigo trabalha, sabemos como o inimigo faz. E, infelizmente, caímos nos golpes dele. Cansaço. Cansaço é uma coisa muito presente nessa geração, como nunca se ouve. Cansaço mental. Cansaço visual. Nós temos sido atropelados por isso. E nós não estamos percebendo. Estamos cansados. E cansados, estamos tristes, angustiados. E aí a palavra de Deus não entra. Não entra e não liberta. Precisamos nos libertar disso. Porque a gente vê o cansaço no próprio semblante nosso. Muitas vezes não precisa nem perguntar para a pessoa se ela está cansada. O próprio semblante dela já mostra. Canseira. Canseira. E aqui eu quero entrar no ponto principal dessa ministração. As negociações que Satanás faz para não libertar o povo. Quais são as negociações que Satanás, o inimigo, está fazendo ainda hoje? Como ele fez com o povo de Moisés, ele está fazendo ainda hoje. Ele não mudou as estratégias, ele não mudou as táticas. E ele está fazendo hoje ainda no meio de nós. E vamos lá. Em Êxodo, no capítulo 8, versículo 25, nós vamos ler agora. Êxodo 8, 25. Nós sabemos que pelo livro de Êxodo, quando nós vamos lendo, Faraó resistiu muito a libertar o povo. Muito. Ele só começou a ceder após a terceira praga. Porque a terceira praga, os magos também fizeram. Aí depois disso, ele começou a ceder. Por quê? Ele estava vendo que o negócio estava ficando complicado para o lado dele. Porque nós sabemos que quando o povo de Israel saiu do Egito, o Egito ficou falido. Falido. O Egito ficou destruído. Porque realmente Deus falou que ia fazer isso. A nação ficou destruída. E aquela nação era a primeira nação. Ela é uma nação fortíssima.
É como se hoje nós pegássemos um exemplo dos Estados Unidos. Uma das nações mais fortes do nosso tempo. Imagine os Estados Unidos falido, fracassado, destruído. E aqui a posição de Moisés, você imagina, Moisés vai falar com o faraó. É como se Moisés fosse falar, é como se a gente fosse falar com o presidente dos Estados Unidos. Imagina, eu chego para o presidente dos Estados Unidos e digo para ele assim, ó, deixa meu povo ir. Deixa meu povo ir. Mas como assim? Deixa meu povo ir. É loucura, não era? Claro que ele não ia deixar. Porque quem que é esse Zé Mané? Quem que é esse Zé Mané que está chegando aí? Porque já tinha idade Moisés, né? Moisés não era novinho, não. Imagina, chegando lá, deixa meu povo... Quem que é você? Não conheço você, não conheço seu Deus, não vou deixar o povo ir. É bem isso. Imagina eu chegasse para o presidente lá dos Estados Unidos, deixa meu povo ir. Quem é você? Te conheço. Então, queridos, realmente Deus teve que fazer o que fez para realmente mostrar o poder dele. E para subjugar realmente o povo do Egito. Porque aquilo também foi uma colheita que eles receberam. De toda a escravidão que eles trouxeram para o povo de Israel. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Então vamos lá, Êxodo 8, 25. Olha só, a primeira negociação de Faraó quando ele começa a ceder. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse, vão oferecer sacrifício ao seu Deus, mas não saiam do país. Qual que era a negociação? Não saia do... Não, eu até deixo. Né? Vocês querem adorar a Deus? Pode adorar a Deus, mas vocês vão ficar aqui, ó. Nesse meio aqui, vocês vão ficar no Egito. E o que simboliza o Egito? Escravidão. Você vai continuar escravo, você quer adorar a Deus, mas vai continuar escravo. Essa é a mensagem que ele está te dando. Você vai adorar a Deus, mas você vai continuar escravos. E quantos de nós estamos assim? Estamos adorando a Deus e estamos escravos. Achamos que estamos livres. E não estamos livres. Estamos escravos. Estamos aceitando a negociação de Satanás. Não, vocês podem fazer sacrifício, podem adorar a Deus, podem fazer... Não, mas vocês não vão sair daqui. Vocês não vão sair dessa terra. Vocês vão ficar no meu território ainda, no meu território do inimigo. Continuam escravos. Vocês vão continuar escravos. Para adorar a Deus, pode ser na terra da escravidão. Permaneça como você está, sem mudança. Quais são os velhos hábitos que ainda temos do Egito? Você tem velhos hábitos ainda? Daquele tempo lá atrás? Muitas vezes carregamos velhos hábitos ainda. E esses velhos hábitos falam de Egito, falam de escravidão em nossa vida. Muitas vezes gostamos de piadinhas. Muitas vezes gostamos de falar alguns palavrões. Então, às vezes é muito fácil ser crente dentro da igreja. Mas dentro de casa eu não sei como a gente é. Dentro do carro. Quando alguém corta, a sua frente, não te dá seta. Né? Será que ali sai um palavrão? Daqueles bem cabeludo? Misericórdia, né, Jesus? Taca azeite na boca do crente. Falamos muitas vezes algumas mentirinhas. Tem nada a ver. São mentirinhas. Mentirinhas. Eu vou à igreja porque é um ambiente legal, é acolhedor. Sinto menos pecador. Isso são sinais que estamos no Egito. Isso são sinais que você está adorando na terra do Egito ainda. Você negocia Satanás, seu território. Pode ir adorar, mas não sai da terra. Continua adorando, no Egito, na escravidão. Mas não tem mudança. Não tem mudança nenhuma. Por isso que tem muito cristão que está só enchendo igrejas, templos, auditórios e não tem mudança nenhuma.
Igreja cheia para mim não representa nada. O que representa para mim é a sua vida com Deus. Igreja cheia não fala nada. Que pode estar cheia de gente vazia. Gente oca por dentro. Tem nada, bate assim, ó. Tem nada. Não sai nada. Sai nada. Então essa é a primeira negociação que ele faz. Qual é a segunda negociação de Satanás? De Faraó? Êxodo 8, 28. Vamos lá. Êxodo 8, 28. Disse o Faraó: eu os deixarei ir e oferecer sacrifícios ao seu Deus no deserto. Mas não se afastem muito. Cretino. Cretino. E orem por mim também, falso hipócrita. Você vê como Satanás é falso hipócrita também? Pai da mentira? Vai, ore por mim. Faraó pedindo para orar por ele. Que safado, sem vergonha. Dá uns tapas nele. Não dá, vontade de dar uns tapas nele. Sem vergonha ele é. Não se afastem muito. Eu até deixo você ir. Eu solto a cordinha assim, sabe igual quando você prende um bichinho? Eu até solto a cordinha assim. Mas a hora que precisar, eu puxo de novo, eu te volto. Você vai lamber de novo o meu pé. Mas não vai muito longe. Não tenha muita intimidade com Deus. Para quê? Pode adorar Deus, mas não tem intimidade com Ele não. Seja superficial. Seja meia boca. Seja um crente meia boca. Não mergulhe na palavra. Não se envolva com o ministério. Seja meia boca, superficialzinho assim, ó. E tá cheio de gente assim. Tá cheio. E muitas vezes nós permitimos isso. Um pezinho na igreja e um pezinho na roda dos escarnecedores. Estamos na igreja hoje, estamos aqui no culto abençoado, aleluia. E à noite talvez eu estou num barzinho com meus amigos. Ah, mas eu não bebo, pastor. Não tem problema, está bebendo? Não, não bebo aqui não, pastor. Mas ali está só rolando conversa aqui, né? A roda dos escarnecedores. Muitas vezes até falando mal dos pastores. Falando mal do governador, do presidente. Tantos assuntos podem sair ali, né? Tantos assuntos podres. São a roda dos escarnecedores. Não se afaste muito. Ah, eu venho na igreja. Ah, é porque é boa a pregação, né? Eu gosto de ouvir a pregação do pastor Rosivaldo, do pastor Miquil. Ah, é tão gostoso, me deixa tão feliz. Eu saio tão bem daqui. Mas não tem vida mudada. Não tem vida transformada. Só faz massagem no ego do coração. E sabe que nós vivemos muito isso nesses dias, né? Só levantando a moral dos cristãos. E levanta, e levanta, e levanta. E nada de confrontar o pecado do povo. E nada levar o povo ao arrependimento. E só dizendo que o povo vai vencer, que o povo vai conquistar, que o povo vai não sei o quê. Aquele que parece mais um ímpio do que um cristão. Você tem as marcas de um cristão? Nós temos a marca de um cristão? Quando a gente está em algum lugar, as pessoas conseguem ver em nós que nós somos um cristão? Se a pessoa consegue ver na tua vida que tu és um cristão, tu não está negociando com Satanás. Tu não estás só afastado um pouquinho, você está muito longe dele. Porque nós precisamos ser a marca de um cristão. Aonde quer que a gente esteja, nós precisamos ser a marca do cristão. As pessoas têm que olhar para nós e ver Cristo em nós. As pessoas precisam ver atitudes, exemplos de Cristo em nós. As pessoas têm que olhar para a gente e falar assim: tu é crente? Muitas vezes as pessoas não usam esse termo, né? Tu é cristão, tu vai à igreja? Tu vai à igreja? As pessoas têm que ver isso em nós. E mesmo que ela não fale, que muitas vezes a pessoa fica assim meio tímida, né? Ai, não sei se eu vou falar. Eu já sou mais bocuda, né? Eu pergunto, né? Você vai a alguma igreja?
Eu já pergunto, eu já sou mais topetuda. Mas nem todo mundo pergunta, né? Tem pessoas que são mais recatadas, mais tímidas, fica mais, né? Mas sabe e sente que você é um cristão por causa da sua postura e da sua linguagem. Por quê? Porque você não está negociando com o inimigo. Você não está próximo da terra do Egito. Porque vocês lembram da história de Ló? Ló, quando ele separa de Abraão, ele não vai diretamente para Sodoma e Gomorra. Ele vai próximo. Aí, com o tempo, o que vai acontecendo? Ele vai se chegando até chegar em Sodoma. Nós não caímos um pecado do dia para a noite. É um processo. É um processo. E assim também é. Não, vocês podem adorar a Deus, mas não vai muito longe. Fica aqui, ó, eu quero ficar vendo vocês, ó. O inimigo quer ficar olhando vocês. Onde vocês estão? Onde nós estamos? Terceiro ponto. Eu não marquei aqui, mas eu creio. Capítulo 10. Capítulo 10, versículo 8. Eu acho que é isso. Essa é a terceira negociação que Satanás quer fazer. E aqui o negócio vai pegar. Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença de Faraó, que lhes disse: vão e preste culto ao Senhor, ao seu Deus, mas digam-me, quem irá? Moisés respondeu: temos que levar todos, os jovens, os velhos, os nossos filhos, nossas filhas, as nossas ovelhas, os nossos bois, pois celebraremos uma festa ao Senhor. Disse-lhe o Faraó: vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com as mulheres e crianças? É claro que vocês estão com más intenções. Capeta do inferno. 11, de forma alguma, só os homens podem ir prestar culto ao Senhor. Quem? Ele liberou? Só quem? Só quem? Os homens. Somente os homens. Como vocês têm pedido. E Moisés e Arão foram expulsos da presença do Faraó. E isso é algo que eu vejo muito claro em nossos dias. O inimigo vai tentar sempre prender a nossa família. Sempre. Ele não vai querer que a nossa família seja uma família sacerdotal. E eu tenho visto isso, olha, como nunca vi antes, nos nossos dias. Vejo claramente essa passagem acontecendo. As mães ausentes dos lares. Filhos perdidos nessa sociedade moderna. Estou falando mentira? E isso está acontecendo muito forte no nosso tempo. Mães ausentes dos seus lares, filhos perdidos. Isso é estratégia satânica. Sociedade está influenciando as nossas famílias. Aí nós falamos o seguinte muitas vezes: mas a sociedade é moderna, todo mundo faz. Mas nós não somos todo mundo. Diga comigo, nós não somos todo mundo. Somos filhos de Deus. Somos os filhos de Deus de princípios e valores. E o que nós estamos fazendo? A sociedade está nos formando. A sociedade moderna está nos formando. Isso está sendo construído há muitos anos. Eu vivi isso na minha pele. E me arrependo amargamente. Se eu pudesse fazer o caminho de volta, eu faria. Sem pensar. Eu faria o caminho de volta. Eu fui uma mãe ausente, fui uma mãe que abandonou o seu filho. Se eu pudesse, eu faria o caminho de volta, com todas as letras. Mas eu creio que Deus permitiu que eu passasse tudo o que eu passei, para ter marcas de batalha, para que hoje pudesse ensinar. E falar assim para as mulheres hoje:
não abandone seus filhos. Não abandone seus filhos. Tenha uma vida mais simples. Eu sei que talvez muita gente não vai concordar. Não me importa se você concorda, se você não concorda. Mas é a orientação que eu tenho no meu coração pelos princípios da palavra. Fique com seu filho. Tenha uma vida mais simples. Hoje o mercado de trabalho para a mulher está muito amplo. Tem muitas oportunidades. Nós não precisamos sair das nossas casas como loucas, querendo trabalhar, querendo ganhar nosso dinheiro e abandonar os nossos filhos. A nossa sociedade está doente. Por quê? Porque as mães não estão mais nos lares. As mães abandonaram seus filhos. As mães abandonaram seus maridos. Isso é tática de Satanás. Mulheres e filhos presos no Egito. É claramente isso que a gente olha. Pode ir os homens podem adorar a Deus. Vocês podem ir. Mas as mulheres e as crianças ficam no Egito. Aí a gente fala assim, estamos vivendo um tempo de mulheres empoderadas. Viva esse tempo de mulher empoderada. Eu sei que muitos aqui já são mães com filhos grandes já, mas se essa palavra tocar o teu coração, seja sempre uma boca de Deus nessa terra, para falar para as mulheres mais novas. Porque a Bíblia diz que nós devemos ensinar as mais jovens. Nós, as mulheres mais velhas, mais experientes, devemos ensinar as mais jovens. E eu, como sou uma mulher já mais experiente, eu não vou calar a minha boca. E digo, se você puder, não negocie. Fique com seu filho. Porque se você não educar o seu filho dentro dos princípios da palavra de Deus, a sociedade vai educar. E a sociedade ela é governada por Satanás. A sociedade é governada por Faraó. Não é governada por Deus. Deus não muda seus valores. Deus não muda os seus princípios. E nós estamos negociando. Muitas vezes sim, eu entendo que existem mulheres que muitas vezes estão solteiras, não têm o que fazer, não têm um marido para sustentar. É casos e casos, e eu creio na misericórdia de Deus nesse caso. Mas, se você tem o seu esposo dentro da sua casa, por que você está abandonando seus filhos? Você está abandonando seu lar. Seu lar é a coisa mais principal que existe. Eu sei que é uma palavra dura para ouvir. É uma palavra difícil de ouvir. Mas eu não posso me calar nesse tempo. E algo que o Senhor tem falado muito comigo foi assim, você tem uma voz. Eu deixei marcas em você. E essas marcas não doem mais. E realmente elas não doem mais, porque eu me perdoei pelo meu passado. Mas elas estão aqui. E eu vou levar elas até o meu último fôlego de vida. Eu tive uma filha só, e essa única filha que eu tive, eu não presenciei o crescimento dela. Eu tive uma única filha e eu não presenciei o crescimento dela. E isso é muito triste. Talvez algumas mães aqui não se importam, não sentem isso. Mas para mim isso foi algo muito difícil. Quando minhas escamas dos olhos caíram, quando meus ouvidos foram abertos, eu fui liberta desse jugo de Satanás, eu fui perceber o que eu tinha feito. De uma certa forma eu já achava que estava tarde. Não tinha mais como eu fazer o caminho de volta. Jesus me perdoou? Sim, Jesus me perdoou. Eu pedi perdão? Sim. Pedi perdão para minha filha, Sim, mas as marcas e as consequências estão aí. E eu tenho que lidar com ela todos os dias. Todos os dias. Por quê? Porque negociei território. Fiquei presa na terra do Egito. A minha filha ficou presa na terra do Egito. E muitas vezes a gente olha a passagem bíblica, a gente olha assim como fosse somente uma história. E essa história ela é real nos dias de hoje. Jovens, vocês que ainda vão se casar, reveja muito bem isso. Reveja seus lares. Nós sabemos que as crianças, muitas vezes eu converso isso muito com as mães. Os primeiros anos de vida são os mais importantes para as crianças. Não negocie isso. Se você puder estar presente no seu lar, esteja presente. Porque, além de ser muito importante para a criança, é muito cansativo ambas as partes. E a mulher não dá conta. A mulher não dá conta. Ela diz que dá conta, mas não dá conta. Por isso que existem tantos casamentos falidos.
tantos divórcios acontecendo, porque existe um desgaste emocional muito grande. A mulher, nesse período, foi feita para estar com seu filho. Chega um momento que a criança ela começa a ir, né, frequentar as escolas, enfim. Esse momento é um momento que talvez você pode voltar para o mercado de trabalho. Dá para negociar tempo com o seu filho e tempo com o mercado de trabalho. Se você quer, se você precisa trazer uma renda maior para a sua casa. Eu não sou contra a mulher trabalhar fora. Eu sou contra a mulher abandonar o seu filho. Porque a nossa sociedade está doente, porque as mães abandonaram os seus lares. E os homens recuaram, e os homens aceitaram essa negociação. Vá, só os homens. Imagina se Moisés aceitasse? Imagina. Não, vai todo mundo. Moisés não negocia com Satanás. E nós precisamos dessa direção de Deus em nossas vidas. E muitas vezes nós somos egoístas e não queremos abrir mão de muitas coisas. Não, eu sou uma mulher empoderada na minha geração. Eu gosto muito de um exemplo que um psicanalista falou esses dias atrás, que diz o seguinte: você quer ser uma mulher empoderada? Olha para a Mulher Maravilha. Ela fica sozinha no final. Fica com ninguém. E ela é empoderada. Nós não fomos feitos para ficar sozinha. Por isso que existe tanta mulher amargurada, tanta mulher triste. Porque nós não fomos feitos. Nós somos feitos para trazer alegria e harmonia dentro de um lar. Nós somos doce. Eu não tenho cara de muita doçura. Eu sou um limão, um mousse de limão. Eu sou um suquinho. Eu sou um suquinho de limão. Mas eu sou bom para tomar. Porque eu refresco a alma, assim, sabe? Mas nós somos feitos para trazer doçura para o lar, queridas. Vamos pensar sobre isso. Tome cuidado. Tome cuidado com o entretenimento demasiado. Eu posso dizer para vocês até a questão do ministério. Tome cuidado. Muitas vezes eu conheci já mulheres. Não vejo isso aqui hoje, graças a Deus, no nosso ministério. Não vejo isso aqui. Mulheres que se afundam no ministério. Ficam mais dentro da igreja do que na casa. A casa é uma bagunça e a casa do Senhor está tudo linda. Não tem um pozinho assim, ó. Eu já conheci irmãs assim. Que a casa dela estava um caos. Mas dentro da igreja, a irmã era irmã do fogo. É a irmã ungida, é a irmã abençoada. Não, querido, seu primeiro altar é a sua casa. É seu primeiro altar. Não é o ministério. Mas, glória a Deus, eu creio que eu não vejo esse problema aqui. Porque também se eu ver, com certeza eu vou conversar com a irmãzinha. Ou com o irmãozinho. Não pode, porque a sua primeira casa é o seu lar. Tome cuidado, queridos. Quarta negociação, e aqui a gente vai fechar. Está lá em Êxodo 10, 24. Êxodo 10, 24. Então o faraó mandou chamar Moisés e disse: vão e prestem culto ao Senhor. Deixe somente as ovelhas, os bois, as mulheres, as crianças podem ir. Então o faraó mandou chamar Moisés e disse: vão e preste culto ao Senhor. Deixe somente as ovelhas e os bois. As mulheres e as crianças podem ir. Em outras palavras, que o faraó está dizendo: sem provisão vocês não vão longe. Eu vou tirar tudo de vocês. Tudo. Tiro tudo. Vocês não vão longe. Vocês vão voltar para a terra do Egito. Satanás, ele quer mexer nas suas finanças. Satanás, ele quer mexer no seu dinheiro. Que o dinheiro nem é seu, na verdade. Amém? Amém? Dinheiro nem é nosso, né? Deus empresta para nós, né? Que tremendo, né? E a gente só devolve 10%. Como fidelidade ao Senhor. Como obediência ao Senhor. Não é nosso. Nada é nosso. Nem o ar que a gente respira. Respira um pouco aí, vai. Fecha os olhos. Respira. Esse ar que você acabou de respirar não é seu. Você sabia? Que ele não é seu. É emprestado. Tudo que nós temos é emprestado. Tudo que nós temos é emprestado. E Satanás, ele quer mexer nas nossas finanças. E a pergunta que eu quero fazer aqui nessa manhã: quanto a nossa vida financeira pode estar presa nas mãos de Faraó?
Como nossa vida financeira pode estar presa? E pode, hein? E pode. Satanás é sutil. E nós estamos dentro da terra do Egito. As nossas finanças ficou tudo preso lá no Egito, na escravidão. Nós saímos, mas nossa finança ficou. Está lá preso com o faraó. O faraó está usando as nossas ovelhas, usando nossas, né? Está usando toda a minha riqueza. Ah, pode ir, mas deixa a riqueza. E Satanás está usando nossas riquezas. Quanto o seu coração tem sido generoso no reino de Deus? O quanto o seu coração tem sido generoso com o reino de Deus? Você tem sido um dizimista, um ofertante fiel? Faraó pode até libertar do Egito, mas ele quer aprisionar suas finanças. Então esse é um outro ponto que Satanás pode te prender, de você não avançar. Qual que é o primeiro ponto que nós lemos aqui, pela passagem? Que Faraó falou o seguinte: pode adorar a Deus, mas fique no terra do Egito. Esse é o primeiro ponto. Você pode adorar, eu te deixo, mas você vai ficar aqui, tá? Não, eu quero ver você, eu quero ver seu olhinho. Eu quero ver você de pertinho. Eu quero sentir o seu cheirinho. Você tem que estar debaixo aqui, ó, do meu olhar. Essa é a primeira negociação que ele fala. A segunda qual que é? Ah, não faz muito longe não, eu tenho saudade de você. Capeta, sujo, nojento. Vai não, Vinícius, eu tenho saudade de você. Se você for muito longe, eu vou ficar com saudade, Vinícius. Né, Pedro? Não vai, Pedro, tem que ficar olhando aqui você assim. Não vai muito longe. Eu quero saber que você está pertinho de mim. Eu não posso ter perdido o governo da tua vida. Terceiro ponto, qual que é? Pode ir. Pode ir só os homens. Mas as mulheres e as crianças ficam no Egito. Escravas, presas por Satanás. Mulheres, abre os seus olhos. Se posicione na sua geração. Não seja uma mulher segundo a sociedade moderna, mas seja uma mulher segundo o coração de Deus. Uma mulher que pense nas suas próximas gerações. Não seja uma mulher egoísta que pense só em si. Mas muitas vezes as mulheres têm sido egoístas, sabe por quê? Porque os homens estão frouxos. Desculpa o termo, mas é a verdade. Os homens estão amarelando. Os homens estão colocando peso sobre as mulheres. Porque as mulheres, quando elas querem, elas são fortes. Mulher levanta cedo, vai fazer café, cuida do menino, vai limpar a casa, faz o almoço, faz a compra do mercado, faz a janta. Tem uma noite romântica com o marido à noite. A bichinha é forte demais. Olha, eu vou falar para você. Ô bichinha forte é mulher. Tem que tirar o chapéu. Mas nós precisamos entender os papéis nossos. Os papéis que Deus deixou determinado dentro da palavra. Existem papéis e nós não podemos trocá-los. E o inimigo quer que você troque. Por isso que tem muitas mulheres presas no Egito, sofrendo, cansadas, sobrecarregadas, não vivendo o jugo e o fardo de Jesus, que é suave e leve, mas vivendo a escravidão de Satanás. E por último, pode ir todo mundo, mas deixa seu dinheirinho comigo. E muitas vezes a gente vê muitos cristãos assim. Eles se posicionam em Deus, mas as finanças estão presas. As finanças estão presas. Mas o Senhor não tem isso para nós. O Senhor quer a gente integral, prósperos. Então, quando nós olhamos essas 4 negociações, elas estão dizendo tudo para nós aqui. Tudo. Nós precisamos servir ao Senhor integral. Alma,
corpo, alma, espírito, com a nossa família, com o dinheiro que o Senhor tem nos emprestado, com tudo que o Senhor tem nos abençoado. Amém, queridos? Quem quer expandir aqui? Quem quer expandir como cristão? Então aprenda na sua vida a não negociar com Satanás. Satanás, ele é muito sutil e nós não percebemos a negociação dele. Eu vivi muitos anos cega, achando que eu estava sendo a mulher empoderada. Mas no fundo, eu era uma mulher escravizada por Satanás. Escravizada. Podia ter sido uma mãe melhor, podia ter sido uma esposa melhor, podia ter feito várias coisas melhores na minha vida, mas eu não fiz por causa do egoísmo. E não tenho vergonha nenhuma de dizer para vocês, porque eu preciso ensinar as próximas gerações. Eu preciso ensinar as próximas gerações. Não deixe, não negocie com Satanás. Vamos nos colocar em pé, quero orar com vocês. Feche seus olhos nessa hora. Eu tenho certeza que em algum momento, em alguma negociação que foi falada aqui nesta manhã, o Espírito Santo falou contigo. Aonde nós estamos negociando com Satanás ainda? Aonde nós podemos estar presos ainda na terra do Egito? Terra do Egito significa escravidão para as nossas vidas. Mas o Espírito Santo quer que a gente avance. O Senhor tem planos para nós de prosperidade. O Senhor quer que a gente realmente venha crescer a cada dia mais. Em todas as áreas da nossa vida, espiritual, emocional, familiar, financeira, profissional. Em todas as áreas da nossa vida, o Senhor deseja que a gente cresça. Nós precisamos ser luz e sal dessa terra. Não podemos ser escravos do Egito. Não podemos ter semblantes de filhos cansados, filhos oprimidos. Mas precisamos ser luz nessa geração. Precisamos ter uma voz para proclamar nessa geração e confrontar o pecado, confrontar essa sociedade moderna, confrontar tudo aquilo que tem se falado nesse tempo. E muitas vezes nós somos considerados como pessoas ultrapassadas, mas Deus é um Deus que não muda. Deus é um Deus que não muda. Os tempos podem mudar, mas Deus é Deus, Ele não muda. O que Ele disse na palavra está dito. E nós, como filhos de Deus, precisamos obedecer, precisamos renunciar, precisamos sujeitar, porque se nós não submetemos, vamos colher no futuro. Vamos colher lágrimas, vamos colher dor, vamos colher no futuro. Esse é o preço de muitas vezes a gente não ouvir a palavra de Deus e não obedecê-la. Pai, nessa manhã, que essa palavra, Senhor, em primeiro lugar, ela fala muito comigo, porque eu vivi tudo isso, literalmente, Pai. E eu sei o que é ficar presa no Egito, debaixo de uma escravidão, debaixo de opressão, debaixo de mentiras. Pai, em nome de Jesus, que nesta manhã, Senhor, que essa palavra, Senhor, comece a trazer transformação em nossas vidas, aqueles que ainda vão ouvir. Que essa palavra venha realmente, Senhor, como um confronto, Senhor, a tudo aquilo que a sociedade está ensinando, que é uma mentira. A sociedade, ela quer nossas famílias doentes, ela quer os nossos lares doentes. Satanás quer famílias destruídas, Pai, mas o teu projeto para nós, Senhor, ó Deus, é um projeto, Senhor, de unidade, é um projeto de amor, de harmonia, de compreensão, de paz, Senhor, de alegria. Senhor, Tu tem tantas coisas para nos dar, mas nós precisamos renunciar, nós precisamos nos submeter à Tua vontade, à Tua palavra. Pai, nós estamos ouvindo tanto mais o mundo do que a Ti. Estamos ouvindo muitas vezes tantas pessoas, mas não estamos ouvindo a Ti. Nós precisamos abrir os nossos ouvidos e ouvir o Senhor.
para que, Senhor, possamos levantar em nome de Jesus uma geração sadia, uma geração temente a Ti, uma geração que Te ama, uma geração que não negocia valores e princípios, uma geração destemida, uma geração, Senhor, uma geração valente, uma geração que se expande, uma geração que sabe quem ela é. Porque escravo não sabe quem é. Escravo não tem identidade. Escravo não tem identidade. Mas quem é filho de Deus tem a sua identidade. Somos filhos de Deus, somos filhos do Rei, somos co-herdeiros com Cristo. Oh Deus, leva-nos, ó Pai, a um novo tempo. Leva-nos novo tempo, Pai, de expansão, de crescimento. Ó Pai, em nome de Jesus, que a nossa maturidade espiritual venha crescer muito mais nesses dias, neste mês, que possamos abrir os nossos olhos e entender aquilo que Deus tem para nós, nesses dias e nessa geração. Obrigada, Senhor. Obrigada pela Tua misericórdia, acima de tudo, sobre a minha vida. Obrigada, Senhor, porque eu sobrevivi o Egito. Com a Tua mão forte Tu me tiraste. Obrigada, Senhor. E eu sei também, Pai, que muitas pessoas que estão aqui ainda estão presas em algumas áreas de suas vidas na terra do Egito. E nós precisamos nos libertar. Pai, ajuda o Teu povo, ajuda as nossas vidas, nos ajuda, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Pai, nós queremos, em nome de Jesus, viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, assim te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Amém, queridos, Deus abençoe. Um beijo no coração de vocês. Que essa palavra continue a ecoar no coração de vocês por muitos dias. Amém. Amo vocês. Não sou brava, mas amo vocês. E tudo aquilo que eu sofri, não gostaria que vocês sofressem. Amém? Todos nós carregamos marcas. E as nossas marcas são vozes para a nossa geração. Amém? Deus abençoe.